bem-vindos ao novo programa em debate do Sem Diplomacia. O tema de hoje é sobre as relações entre Estados Unidos e América Latina. Nos anos recentes se aprofundou muito um debate sobre se estaria havendo uma perda de influência dos Estados Unidos na nossa região. No lado daqueles que acreditam que de fato isso está acontecendo, temos, por exemplo, setores políticos e intelectuais conservadores de Estados Unidos que veem com preocupação essa perda de influência e recomendam para o governo dos Estados Unidos uma política mais assertiva com a região, principalmente contra aqueles países identificados com o chamado eixo bolivariano, Venezuela, Equador, Bolívia, Nicarágua. Também partilham dessa posição setores da esquerda latino-americana que veem com beneplácito a crescente autonomia da região frente ao grande vizinho do norte, revertendo uma situação de hegemonia dos Estados Unidos que vem desde o final do século XIX. Alguns fatos que, de alguma forma, comprovariam essa perda de influência podem ser associados, para dar alguns exemplos, a Cúpula das Américas, que foi instituída por Bill Clinton no final de 1994, que colocava como proposta a criação de uma área de livre comércio das Américas e, ao mesmo tempo, excluía Cuba como participante dessas cúpulas, e que parecia como algo irreversível, que seria aceito tranquilamente pela maioria dos países, começou a ter questionamentos. Por exemplo, na reunião de 2005 da Cúpula das Américas em Mar del Plata, Argentina, foi rejeitada a área de livre comércio, principalmente pelo ativismo dos países do Mercosul com Venezuela, e praticamente se congelou o tema do livre comércio em âmbito hemisférico, e Estados Unidos passaram a ter uma política mais subregional e bilateral de livre comércio. No caso de Cuba, a partir da cúpula de Trinidad e Tobago, que é a primeira em que participou o presidente Obama, os países latino-americanos incluíram unilateralmente o tema de Cuba, principalmente pensando na sua exclusão da OEA. E na cúpula de Cartagena de Índias, o próprio presidente Santos, que não é esquerdista, ele é alguém liberal, conservador, disse que dificilmente se teria uma outra cúpula sem a presença de Cuba. E justamente na cúpula que haverá o ano que vem em Panamá, alguns países condicionaram sua participação à entrada de Cuba. Outro aspecto também que fortalece essa perspectiva de perda de influência é a ideia de que a criação da CELAC, que analisamos no terceiro programa Sem Diplomacia, seria, na medida em que exclui Estados Unidos e Canadá, estaria concorrendo com a OEA e seria um fator de perda de presença dos Estados Unidos na região. Mas essa visão não é consensual. Tem outros setores que visualizam que mais do que uma perda de influência estaria havendo uma mudança de perspectiva dos Estados Unidos, que atuam de forma mais pragmática e menos ideológica nas relações com a região, principalmente setores próximos ao governo Obama, e aqueles setores que identificam que Estados Unidos já não teria uma política hemisférica, senão uma política subregional ou bilateral, com parceiros com os quais tem maior afinidade política e ideológica. Por exemplo, os grupos da Aliança para o Pacífico, que nós analisamos no terceiro programa, Paraguai, Costa Rica, uma série de países e grupos de nações que têm mais afinidade. E Estados Unidos estaria tendo essa postura justamente porque não identifica grandes desafios na região a seus interesses econômicos e políticos. Qué curioso, ¿no? Nuestra relación con las grandes potencias se me antoja como un perpetuo tango. Carnal, violenta, apasionada, contradictoria. Hay milonga de amor, hay temblor de gozar.
Para discutir esas duas visões sobre a presença dos Estados Unidos na região, temos dois especialistas. O professor Andrés Servín, que é presidente da Coordenadora Regional de Investigações Econômicas e Sociais, CRIES, que é um think tank independente regional que atua na área de relações hemisféricas. O professor Tulo Vigevani, que é diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para o Estudo dos Estados Unidos, INEU, professor do Programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo e membro do IEI Unesp. Tanto CRIES como o INEU participam de um projeto que tem muito a ver com o que estamos discutindo hoje, que é o projeto Hemisfério em Transformação, que envolve também a American University dos Estados Unidos e que recentemente publicaram resultados da pesquisa na revista Lua Nova e na revista Pensamento Próprio, que é de CRIES, né? Lua Nova é do SEDEC. Vou passar a palavra para o professor Andrés Servín, agradecendo sua participação no programa. Muchas gracias por la invitación. Yendo directamente al tema, el tema de Estados Unidos perdiendo influencias en América Latina es un tema que hay que relativizar en cierto modo y entenderlo en un contexto más amplio que el estrictamente hemisférico. Yo creo que hay factores endógenos y exógenos que inciden sobre esta aparente pérdida de influencia de Estados Unidos que está asociada con una aparente declinación de Estados Unidos en el sistema internacional. Yo creo que los factores endógenos han sido planteados muy claramente. En primer lugar, el hecho de que después del 11 de septiembre y después de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Estados Unidos cada vez se desentiende más desde el punto de vista estratégico con respecto a gran parte de América Latina, no a toda América Latina. Yo diría Centroamérica, México y el Caribe todavía siguen siendo áreas de interés y de importancia para los Estados Unidos. En cambio, América del Sur, que ha cobrado mucha más autonomía gracias a la presencia de gobiernos de izquierda, de centroizquierda, ha tomado más distancia y Estados Unidos también ha tomado más distancia con respecto a ellos. Ya voy a hablar de la CELAC, que creo que es un tema muy importante. Pero estos factores endógenos que hacen una mayor autonomía de América Latina con respecto a Estados Unidos están asociados con factores exógenos muy importantes. Primero y principal, que Estados Unidos ha priorizado desde el punto de vista estratégico otras áreas. Crecientemente su interés ha sido puesto más en Medio Oriente que en América Latina, como estábamos acostumbrados en el contexto de la Guerra Fría previamente. Y desde el punto de vista de los temas estratégicos de seguridad. Pero desde el punto de vista de los temas económicos hay una serie de fenómenos importantes en donde esta aparente pérdida de influencia de Estados Unidos muestra que en realidad hay una mayor concentración en algunos actores de América Latina y una especie de alianza claramente definida con algunos de ellos, como ya se mencionó en el caso de la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son estos factores exógenos, más allá del ámbito estrictamente estratégico y de seguridad? Bueno, básicamente hay un acuerdo en marcha de inversiones y de libre comercio con la Unión Europea, que es el TTIP, o Tratado de Inversiones y Libre Comercio con Europa. Y por otro lado, el proyecto Transpacífico, que también apunta a incrementar la proyección económica de Estados Unidos en el ámbito del Pacífico. No nos olvidemos que en este momento vivimos en el mundo, más allá de la multipolaridad, una creciente competencia entre el dinamismo del Atlántico con el dinamismo del Pacífico. Y en este proceso, Estados Unidos obviamente excluye a aquellos países que tienen autonomía mayor en América Latina e incluye posiblemente a aquellos países con los cuales tiene acuerdos de libre comercio ya firmados, que son casualmente los países de la Alianza del Pacífico y que a su vez tienen acuerdos con la Unión Europea. Entonces, ahí hay un cuadro complejo en cuanto a con quién Estados Unidos se relaciona en forma privilegiada en la región y con quién no. Esto en el plano económico.
Desde el punto de vista del liderazgo y del mantenimiento de la estabilidad regional, sí, Estados Unidos no solamente se ha distanciado porque mira hacia otras regiones, se ha distanciado también porque hay como una especie de entendimiento mutuo de que en América del Sur el responsable un poco de la estabilidad regional es otro actor importante, emergente, que es Brasil. Y en este contexto vemos muy claramente que toda la dinámica regional muestra que no hay una rivalidad o una confrontación entre Brasil y Estados Unidos. Hay sí una diferencia de posiciones, de intereses, hay situaciones de tensión como la que se produjo con el espionaje electrónico de la presidenta, pero en general hay una cierta concordancia en términos de esta división del trabajo en el ámbito regional. Entonces, para sintetizar y ya cerrar un poco mi intervención, en este ámbito yo diría que tenemos que tener en cuenta que esta aparente pérdida de influencia de Estados Unidos tiene que ver desde luego con el declive de su economía y de su proyección estratégica a nivel global, que se refleja muy claramente en América Latina, pero que es necesario matizar por la presencia y la alianza con determinados actores en el marco de la dinámica hemisférica justamente. Muito obrigado, André Servin, pela esclarecedora apresentação, que deixou bem clara essa visão diferenciada sobre o papel dos Estados Unidos na nossa região. Agora vamos a breve intervalo e na segunda parte do programa o professor Tulo Vigevani vai apresentar a outra visão que discutimos na introdução. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Na segunda parte do programa, o professor Tulo Vigevani fará as suas considerações. Agradecemos muito a sua participação. Muito obrigado. Ao longo da história, a questão da hegemonia é um problema central. Podemos falar em hegemonia espanhola, em hegemonia habsbúrgica, em hegemonia francesa, em hegemonia inglesa e, finalmente, no século XX, fala-se muito em hegemonia norte-americana. Certamente esse é um debate central no campo das relações internacionais e no campo da própria cultura contemporânea, se os Estados Unidos estão mantendo este poder hegemônico ou não. Há argumentos muito fortes no sentido de dizer que o poder norte-americano continua. Tem muita presença, inclusive na América Latina, ainda que com especificidades.
Eu vou me referir ao poder norte-americano não apenas do ponto de vista das suas relações com a América Latina, mas do ponto de vista geral deste poder. Quando se discute a questão da hegemonia, fala-se em vários itens. Muitas vezes o tema da hegemonia é confundido com o tema da hegemonia militar. Certamente, os Estados Unidos são a única superpotência global no mundo contemporâneo. Não há rivais. Ainda que alguns países, a China particularmente, esteja fortalecendo o seu poder militar, mas estamos muito longe de equiparar-se ao estratégico norte-americano. Um outro elemento muito importante na consideração do poder é o da moeda. O dólar continua sendo a moeda do intercâmbio internacional e, apesar das debilidades e mesmo das crises do dólar, não é questionado o seu poder e continua sendo o elemento de troca. Um terceiro elemento é a tecnologia. Os Estados Unidos, apesar de terem sérios problemas no seu sistema de ensino e de pesquisa, continuam como grande produtor de tecnologia no mundo. Alguns estudos falam em 65%, 70% da inovação concentrada nos Estados Unidos. E um outro elemento ainda é a economia. A China vai superar, em termos de produto, os Estados Unidos nos próximos anos. Mas o papel solar, o papel estruturador da economia internacional continuará sendo o dos Estados Unidos, e a renda per capita e a possibilidade de acumulação que tem os Estados Unidos continuará sendo o mais importante nas próximas décadas. Consequentemente, eu diria que o poder norte-americano continua extremamente importante, certamente questionado. Nos Estados Unidos, precisamos entender que há uma tradição de debate sobre o comportamento em relação ao mundo externo. Algumas tendências, inclusive conservadoras, consideram que a melhor política é a isolacionista e manter-se forte significa intervir não em qualquer situação, mas apenas nas situações em que o poderio norte-americano esteja em causa. Certamente, a situação na América Latina, o poder norte-americano não está em causa. Há outros países com relações econômicas muito importantes, repito, a China também, a União Europeia, mas o poder estratégico e as questões de segurança não estão em xeque nas situações que vivem os diferentes países da América Latina. Muito obrigado, professor Tulio, pela intervenção também muito esclarecedora. E agora eu vou, antes de passar para a segunda parte, em que os participantes apresentam sua visão, né, no debate, né, sobre esse tema, apresentar algumas questões que me parecem importantes do que foi colocado pelos dois colegas. Ficou claro que deve ser relativizada essa ideia da perda de influência dos Estados Unidos, porque ela acontece, no caso da América do Sul, talvez mais claramente, mas não com todos os países e não com todos os mecanismos de integração. Há a Aliança do Pacífico, que mantém boas relações com o país, e ao mesmo tempo, como colocou Tulio, nós temos uma questão importante, que é: será que o poder americano está em questão ou está sendo relativizado por uma agenda muito mais diversificada? E o que me ocorre como uma questão importante, foi mencionado por André Servin, o tema de que a América Latina perdeu relevância na política externa dos Estados Unidos, principalmente a partir do governo de George W. Bush. Por outro lado,
Estados Unidos tiende a perder relevancia para sectores, países, mecanismos de integración en América Latina, paralelamente a eso. Y a CELAC es un ejemplo importante. Mas eso no significa que está habiendo una rejeição, una confrontación con los Estados Unidos. Estaría habiendo tal vez una mutua perda de relevancia y específicamente en América do Sul, Estados Unidos pasaría de ser un grande actor a un actor entre otros. O sea, más do que una rejeição, un confrontacionismo, estaría habiendo una visión pragmática en que Estados Unidos, a China, como mencionó Tulo Vigevani, son actores importantes, a Unión Europea, agora a Rússia, pensando nos BRICS também como um conjunto. Ou seja, Estados Unidos não é que perdeu relevância, ele se tornou um ator entre outros e não o grande ator, mas não no sentido de confrontacionismo. Passamos então para o debate em que passo a palavra para André Servín para fazer suas considerações. Sí, muchas gracias. En principio, yo creo que en los lineamientos generales de los planteamientos de Tulo estamos de acuerdo. Estados Unidos sigue siendo la gran potencia militar en un mundo en donde hay toda una serie de actores emergentes. Y yo creo que no va a dejar de ser una gran potencia militar. Pero el problema es que está sobreextendida. Y como lo señala un libro muy interesante reciente de Bremer sobre la ausencia de liderazgos mundiales, G0. No hay ni G3, ni G7, ni G8, ni G20 que pueda motorizar algún tipo de liderazgo para poner un cierto orden en el sistema internacional. Y Estados Unidos ha perdido esa capacidad, no la capacidad militar, pero la capacidad de liderazgo que puede imponer alguna forma de orden como la que existía en el mundo bipolar de la Guerra Fría. Desde el punto de vista estrictamente estratégico-militar, Estados Unidos sigue siendo una gran potencia, con una gran capacidad de desarrollo tecnológico, pero con una sobreexposición desde el punto de vista estratégico a nivel mundial que no puede afrontar. De hecho, la mejor prueba de eso es lo que está pasando en Ucrania. Es decir, Estados Unidos sí ha presionado sobre Rusia en la situación de Ucrania, pero no ha intervenido ni ha forzado a la OTAN a intervenir porque no tiene la capacidad de abrir otro frente de conflicto. Desde el punto de vista tecnológico, yo concuerdo totalmente, va a ser el referente todavía por muchos años. Pero desde el punto de vista económico, lo que tenemos que ver es cómo se da la relación con China, entre Estados Unidos y China. No solamente porque China es la potencia emergente, sino porque está sosteniendo la deuda externa de Estados Unidos con la compra de bonos. Entonces, en ese contexto, es evidente que va a haber algún tipo de, yo no sé si de acuerdo o por lo menos de arreglo estabilizador entre China y Estados Unidos. Yo creo que este panorama general, en donde Estados Unidos ha perdido la capacidad y liderazgo de ser el gran hegemón a nivel mundial, no solamente a nivel hemisférico, este panorama tenemos que proyectarlo a su vez en América Latina con el hecho de que hay una situación muy significativa. La CELAC, que tiene la capacidad y el mandato, según su documento constitutivo, de desarrollar interlocuciones con distintos actores a nivel internacional, y de hecho en eso ha funcionado con Rusia, con China, con la Unión Europea, que ya van por la segunda cumbre, en fin, con una serie de actores importantes. La CELAC no se plantea una interlocución con los Estados Unidos. Y esto es muy curioso, no solamente porque lo excluye de la CELAC, sino porque no hay un planteamiento de una urgencia, una prioridad estratégica para América Latina de avanzar en algún tipo de conversación de tipo económico después de la experiencia del área de libre comercio de las Américas. En suma, yo sí creo, para cerrar, que estamos de acuerdo que Estados Unidos sigue siendo un actor extremadamente poderoso, inclusive en nuestra región, quizás un actor que comparte ciertos elementos de poder con otros actores,
Pero no podemos perder de vista que ese actor sí ha perdido una significativa parte de su capacidad de liderazgo hegemónico a nivel mundial. Muito obrigado, Andrés. E agora passo a palavra para Tulo Vigevani fazer suas considerações. Obrigado. Acredito que as relações dos Estados Unidos com a América Latina se encaminham como foi próprio da política da administração democrata de Obama. Veremos agora, nas próximas eleições, o que acontecerá nos Estados Unidos, mas ainda faltam mais de 2 anos. Se caracterizarão essas relações por plataformas de debate pragmáticas. O que significa pragmática? Significa tentativa de discutir problemas caso a caso. Citemos alguns exemplos. A questão das relações com as organizações latino-americanas não é, de fato, prioritária. O exemplo que o professor Serbinha acaba de dar em relação à CELAC exatamente vai nesse sentido. Em compensação, o presidente Obama está promovendo uma agenda de negociação com os países da América Central para debater o tema das migrações para os Estados Unidos e, em particular, de migrações de jovens para os Estados Unidos. E, para isso, está colocando o tema no centro de sua agenda internacional. Obviamente, a mesma questão se coloca em relação ao México, onde a agenda bilateral é extremamente importante de muitos pontos de vista, seja do ponto de vista da migração, seja do ponto de vista do funcionamento do NAFTA, etc. E em relação a Cuba, haverá novas evoluções ligadas ao tema que discutimos no ponto inicial deste debate, ligadas à futura reunião que se realizará, ou que deverá se realizar no Panamá em 2015. Em relação aos países da América do Sul, as relações também estão sendo bastante pragmáticas. Me chama a atenção o fato de que, mesmo nesse tema espinhoso da espionagem, a política do governo Obama não foi uma política de confrontação. É certo que não, no caso da relação com o Brasil, não pediu as desculpas que haviam sido solicitadas pela presidente Rousseff. Porém, enviou o vice-presidente Biden e fez uma série de acenos no sentido de modificar formas de espionagem. Se poderão cumpri-las ou não é outra discussão. Também não é um problema específico em relação ao Brasil ou à América do Sul, isso se refere às relações dos Estados Unidos com todos os países do mundo, porém há sinais de tentativa de resolução específica desta questão. No que se refere às relações econômicas, que é o tema mais geral no caso, acredito que também evoluirão no sentido de desistir de acordos gerais, e esse também não é um problema específico das relações dos Estados Unidos com a América Latina. A própria Organização Mundial do Comércio tem problemas gravíssimos que não estão sendo rapidamente superados e não sabemos cujos resultados, e buscarão continuar com a política que já tem 20 anos, os spaghetti balls, quer dizer, a tentativa de acordos específicos com cada país, como já tem acontecido os acordos bilaterais. Provavelmente, em relação aos outros países da América do Mercosul, tentarão avançar em acordos e relações específicas de melhora dos intercâmbios comerciais. De todo modo, notemos que também neste caso, alguns países do Mercosul têm suas relações muito fortalecidas na direção da China.
que virou o principal parceiro comercial de Argentina e Brasil, por exemplo. O caso da Venezuela é diferente, mas justamente diferente no sentido de favorecer a manutenção da importância dos Estados Unidos, porque as relações econômicas da Venezuela, e particularmente seu grande produto, o petróleo, é vendido, sobretudo, aos Estados Unidos, ainda que busquem diversificar os mercados. Muito obrigado, Tulio Vigevani. Chegamos à parte final do programa. De fato, as duas intervenções foram bem claras e esclarecedoras, mostrando que as coisas não são tão simples em termos de Estados Unidos perder influência, está em crise de hegemonia, ou ao contrário, o poder americano permanece fundamentado nas relações com a região. As coisas são mais complexas, há uma diversidade de relações. Tanto Estados Unidos como América Latina estão adotando posturas mais pragmáticas e menos ideológicas nas suas relações. E uma tendência que está aparecendo e que alguns comentaristas colocam e que apareceu um pouco no debate é que ao mesmo tempo que Estados Unidos vê a América Latina já não como um hemisfério, como um bloco, né? Do lado da América Latina, a região continua sendo valorizada. Ou seja, pelo lado dos Estados Unidos, a ideia de região perde vigência e no lado da América Latina se reforça, principalmente com a criação da CELAC, a ideia de que somos uma região, que temos uma identidade. Então, creio que esse programa foi muito importante nesse tema tão espinhoso e tão polêmico e deixou muitas questões esclarecidas. Agradeço a participação dos colegas e até o próximo programa.